Olá, você já teve aquela sensação de que existe um potencial gigante aí dentro, só esperando para ser despertado? Um poder que é capaz de reescrever a nossa história e transformar a nossa vida por completo? Pois é, nesta nossa conversa, a gente vai descobrir juntos como a renovação da mente é a grande chave para destravar esse poder. Vamos começar? Essa é uma sensação bem familiar para muita gente, não é verdade? Aquele peso de estar num ciclo de pensamentos negativos, ou a exaustão de se sentir o tempo todo sobrecarregado com as demandas da vida. A boa notícia é que não precisa ser assim. Existe um caminho para sair disso. Cansados e sobrecarregados, essa expressão parece um retrato perfeito da nossa geração, né? A correria constante da vida moderna deixa a gente no limite. Mas e se existisse um convite para um descanso de verdade? Um convite que está aí, disponível para todos nós. Essa é uma das promessas mais poderosas e que mais trazem conforto, sabe? É um chamado para um alívio que não é só físico, ele vai fundo, alcança a alma. E isso é só o começo. A verdadeira transformação é ainda mais profunda. E aqui está o segredo de tudo. A mudança que realmente permanece não vem de fora, mas de dentro. Renovar a mente não é só uma frase bonita, não. É o ponto de partida para uma realidade totalmente nova. Ótima pergunta. Será que essa tal de renovação da mente é só uma metáfora bonita ou será que existe algo concreto por trás disso? Algo que a ciência consegue observar? A resposta pode te surpreender, e muito. Pois é, a ciência tem um campo de estudo fascinante chamado neuroteologia, e ele investiga justamente isso, como a fé e as práticas espirituais afetam o nosso cérebro num nível físico, que dá para medir. E o que eles têm descoberto é impressionante. Olha só que incrível! O que a gente está vendo aqui é a prova visual do que estamos falando. De um lado, um cérebro em repouso. Do outro, o mesmo cérebro, só que durante um momento de oração. Repara na diferença, no tanto de atividade a mais. A oração, gente, não é um ato passivo. É uma força que literalmente ilumina e ativa o nosso cérebro. E os benefícios são muito concretos, transformadores mesmo. A ciência mostra que práticas espirituais feitas com consistência, como a oração, podem literalmente religar nosso cérebro. Elas fortalecem as áreas que ajudam a reduzir a ansiedade, a aumentar a empatia e a nos dar mais controle emocional. É incrível ver como a promessa bíblica encontra um eco tão claro na ciência. Então tá, como a gente pode aplicar isso na prática? Como é que se começa essa jornada de renovação? A transformação se torna real quando a gente começa a usar ferramentas simples e poderosas no nosso dia a dia. A primeira ferramenta é super poderosa. É se tornar o guardião da própria mente. Sabe o que isso significa? É parar de ser só um espectador passivo dos pensamentos e começar a escolher ativamente onde colocar o foco. A instrução bíblica é bem clara. A gente deve focar a nossa mente naquilo que constrói, naquilo que edifica. Isso não é fingir que os problemas não existem, mas sim escolher, de propósito, a perspectiva que nos fortalece e nos alinha com a verdade. E como isso funciona na prática? É um processo simples. Primeiro passo: pausar. Assim que perceber um pensamento negativo, para. Não deixe ele seguir no piloto automático. Segundo, questionar. Se pergunte: isso me aproxima de Deus? Isso está me dando coragem ou está me trazendo medo? E por fim, o último passo: escolher. Decidir conscientemente focar em algo que edifica, que traz vida. A nossa segunda ferramenta tem a ver com a arte de mudar a perspectiva. É sobre aprender a reenquadrar os desafios, encontrando propósito e crescimento até mesmo nas situações mais difíceis. Essa verdade poderosa nos dá uma lente nova para olhar as circunstâncias. A técnica de reenquadrar é basicamente isso. Ver uma situação por um novo ângulo, confiando que existe um bem maior acontecendo nos bastidores. Então, quando um desafio aparecer, em vez de perguntar por que a pergunta passa a ser essa que a gente vê na tela. Essa simples mudança já tira o foco do problema e coloca na oportunidade. Os obstáculos podem, sim, se tornar degraus na nossa jornada. Nossa terceira e última ferramenta foca no poder das palavras. As palavras que a gente fala não são vazias, sabe? Elas têm o poder de criar ou de destruir, de construir a nossa confiança ou de nos prender na dúvida. Elas literalmente moldam a nossa realidade. Versículos como este são muito mais do que simples palavras. São declarações de verdade e de poder. Repetir isso é como uma autoafirmação positiva, só que baseada na fé.
Quando a gente verbaliza essas verdades, principalmente naqueles momentos em que a dúvida bate forte, a gente está, na verdade, reprogramando a nossa mente. Estamos trocando a historinha da fraqueza pela história da força que vem de Deus. Então, o ponto central é este. A mente pode sim ser renovada. A nossa história pessoal pode ser reescrita. Não é mágica, é uma jornada. Uma jornada que começa com a decisão de acreditar no que Deus diz a nosso respeito e de usar as ferramentas que Ele nos deu. E olha, o que a gente viu aqui é só a pontinha do iceberg. Existe um universo de práticas e de ideias para viver essa transformação todos os dias. Se este conteúdo fez sentido, temos um convite muito especial para fazer. Hoje mesmo, às 6h30 da tarde, a gente vai ter uma transmissão ao vivo onde vamos mergulhar ainda mais fundo nesse tema, com mais ferramentas práticas para aplicar na vida. É uma oportunidade única de dar o próximo passo. A gente espera por você. E claro, para não perder mais nenhum conteúdo transformador como este, já segue nosso canal agora mesmo. Assim, a gente pode continuar essa jornada de crescimento sempre juntos. Para fechar, fica uma reflexão. A transformação começa com um único passo. Qual será o primeiro pensamento que você vai escolher renovar, hoje mesmo, para dar o pontapé inicial na sua jornada?